Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar, hoje em comemoração ao Outubro Rosa. Com a nossa mesa virtual, doutora Andréa Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. A doutora Amanda Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB de Santo André. A Vanessa Morrone Maldonado, que é nossa palestrante da noite. A Carolina Nogueira, que é nossa palestrante da noite. E a doutora Denise, que também é membro da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência. Eu gostaria de passar a palavra para suas considerações iniciais, a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci. Obrigada, Priscila. Bom, boa noite, minhas amigas, mas eu vou cumprimentar os meus amigos que eventualmente estejam também nos prestigiando nessa noite, dizendo a todos que são muito bem-vindos e bem-vindas à Casa da Advocacia Andreense, e como eu costumo dizer, a Casa de Advocacia virtual, mas não menos acolhedora. Então, gostaria de iniciar fazendo os meus cumprimentos especiais às nossas expositoras da noite, Vanessa Morrone Maldonado, que iniciará o primeiro painel, que falará sobre os desafios do autocuidado para a saúde da mulher em tempos de Covid-19. Tema extremamente importante para todas nós. Na sequência, Carolina Nogueira, com o segundo painel, o impacto psicológico do câncer no pré e pós-diagnóstico. Então, Vanessa, Carolina, sejam mais do que bem-vindas, minha gratidão, meus cumprimentos e uns votos de muito sucesso na noite de hoje. Com certeza vai não só agregar, mas trazer autorreflexão para as mulheres que cá estão aqui presentes. Aproveito também para agradecer o convite, né, e a organização das comissões de defesa da mulher em situação de violência, que é brilhantemente capitaneada aí pela nossa querida Amanda Costa, né, Amanda Garcia, que está aqui conosco, mamãe recente, mas uma mulher guerreira, batalhadora, e que ainda nesses momentos, né, que a maioria procura se resguardar no sentido de ficar com a própria cria, né, com todo respeito, ela não deixa de estar aqui, não só prestigiando os eventos, mas também se engajando nessa causa tão nobre, né? Também quero deixar meus cumprimentos aqui para a estimada doutora Sônia Regina Cabral, que é nossa presidente da Comissão da Mulher Advogado, que em parceria aí com a iniciativa da Defesa da Mulher em Situação de Violência está hoje a sediar, né, esse importante evento. Agradeço em especial, meu cumprimento mais do que especial, a participação, a presença, a cooperação da doutora Priscila Kogan, que é a vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência, anfitriã do evento, ou seja, ela está aqui nos auxiliando com toda a parte técnica e realizando os devidos monitoramentos para que tudo ocorra conforme o esperado. Então, Priscila sempre parceira, amiga, e além de vice-presidente da comissão, ela ocupa hoje um importante encargo de ser diretora de comissões, um cargo, uma função dentro da ordem de extrema relevância, e ela tem desempenhado com muita capacidade, com muita propriedade. Muito obrigada, Priscila, aí por sempre estar conosco. Agradeço aos participantes da casa, doutora Denise, que é membro da comissão, e os demais que estarão vindo, né, e também aqui para o nosso encontro, e no nome da doutora Amanda, da doutora Priscila Kogan e da doutora Sônia, eu estendo meus cumprimentos a todos os membros das comissões e parabenizo também pelo brilhante trabalho que tem sido realizado frente à nossa casa.
E os demais participantes, advogadas, convidados, também agradeço a presença, a participação, e que estão aqui hoje para prestigiar esse evento de relevância, especialmente para nós mulheres. Vejo que os painéis hoje, eles são um diálogo aberto, sincero, presumo, e transparente, né, para todas nós mulheres. E será um alerta voltado ao autocuidado, pois quando se trata de prevenção, o cuidado ele é mais do que necessário, e ele é um cuidado que nós devemos ter tanto no pré e no pós-diagnóstico do câncer de mama. Vejo, nós acompanhamos, nós que somos mulheres sempre procurando obter informações, lamentavelmente nós constatamos que os números hoje eles são assustadores. E por isso que há, então, essa preocupação em sensibilizar não só a advocacia, não só as mulheres advogadas, mas também a população sobre o assunto. E a OAB, mais uma vez, cumprindo, então, com esse papel tão importante que em função do cidadão, da cidadã, do indivíduo, em defesa de todos os seus direitos, prerrogativas, mas também da cidadania e saúde. O câncer de mama, ele é o segundo, né, e as nossas professoras da noite, palestrantes, vão poder falar com propriedade, e se eu estiver equivocada, sintam-se à vontade para corrigir, mas ele é o segundo tipo de câncer mais comum entre nós mulheres. Ele perde apenas para o câncer de pele. Isso é um dado que, até numa das pesquisas recentes, foi divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, ele, lamentavelmente, mais uma vez, ele ainda está associado às altas taxas de mortalidade feminina. Mas nós estamos aqui para trazer essa reflexão, esse pensamento, esse cuidado, falar, né? Não é isso? Que o câncer de mama ele tem cura e se ele for constatado nessa fase inicial. Por isso a importância da realização dos exames com a rotina de frequência. E hoje, falando sobre esses cuidados, essa prevenção, especialmente agora, eu não sei vocês, mas acredito que a maioria, eu estou com todos os meus exames atrasados, então é o momento de todos nos puxarmos as orelhinhas, aquelas que ainda não fizeram esse exame, e corremos atrás dessa retomada agora que os médicos estão, e as clínicas com maior tranquilidade. Minhas amigas, mulheres que se amam, elas fazem o autoexame, elas se tocam, elas aproveitam os banhos, não é isso? As nossas professoras, principalmente para fazer o autoexame, para observar as próprias mamas, e eu até fujo um pouquinho assim daquela fase, da minha fala mais institucional, porque eu me identifico com todas vocês, me identifico com o tema, e tenho em pessoas muito queridas que não só passaram, superaram, mas também que perdi em função dessa doença. Então, não só a palestra, mas principalmente esse autoexame, ele é muito relevante, porque qualquer diferença, qualquer anormalidade, nós temos que procurar essa ajuda médica. Como eu disse, na fase inicial, a probabilidade é gigantesca de cura. Então, essa pequena atitude, ela pode salvar as nossas vidas. Bom, já fugi do protocolo, da fala institucional, mas é como eu falei, nós estamos entre nós, mulheres, nós temos aqui amigas, então eu falo de uma forma singela, mas de coração, e ressaltando a importância não só dos temas de hoje, mas do autoexame. Então, desejo um excelente evento e com a certeza que muitas mulheres vão, sim, ter essa consciência e dessa relevância, não só da prevenção, mas do autoexame. Então, muito obrigada, parabéns a todos os envolvidos, gratidão às nossas palestrantes e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, boa noite.
E retomo a palavra para minha querida Priscila Cuba. Só deixar um beijo para a Gisele, que eu acabei de ver que ela entrou. Um beijo, minha amiga Gisele. Obrigada, boa noite. Boa noite, doutora Andréa. Obrigada pelas palavras. O primeiro painel, quem falará é a Vanessa Morrone Maldonado. Ela é enfermeira, graduada pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em saúde coletiva pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, MBA em gestão de pessoas nos serviços de saúde, docente na pós-graduação de enfermagem obstétrica do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, palestrante do Corém em São Paulo. Obrigada, Vanessa, pela sua presença. O segundo painel é a Carolina Nogueira, que é psicóloga, pós-graduanda em psicopedagogia e psicologia hospitalar, experiência na área clínica com crianças, adolescentes e adultos, com ênfase nos tratamentos de transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros, além da área de dependência química. Muito obrigada, Caroline, por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar a palavra à doutora Amanda para suas considerações iniciais. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Amanda Garcia, eu sou advogada, eu estou presidenta da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência. Eu quero deixar aqui o meu profundo agradecimento a todas as envolvidas, reitero todas as palavras da minha presidente, a doutora Andréa, e esses olhares das diversas áreas dos cuidados, ele é muito importante para que a gente preste bastante atenção com relação ao cuidado, porque nós fomos criadas para cuidar das pessoas e às vezes a gente se esquece. O nosso corpo fala com a gente e às vezes a gente simplesmente não ouve. Então é muito importante, muito relevante que a gente faça essas reflexões para prevenir esses diagnósticos e até para poder auxiliar as pessoas que venham a ter algum diagnóstico nesse sentido, né? Então, eu agradeço todas as participantes, especialmente a nossa comissão, que contribuiu em muito para que o evento acontecesse. E eu quero deixar aqui o nosso recadinho, porque a partir de amanhã, a 13h, vai estar disponível para as palestrantes e para a doutora Andréa também, o nosso troféu Marias, que é uma forma de prestigiar as participantes que, de alguma forma, vêm aqui contribuir, partilhar o conhecimento para que nós, mulheres, para a gente evoluir no conhecimento. E a partilha é muito necessária para a gente sobreviver. Então, vai estar lá o Troféu Marias à disposição para lembrar da nossa garra e da nossa capacidade enquanto mulheres. Então, muito obrigada, bom evento, obrigada. Eu passo a palavra à Vanessa para início dos trabalhos. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos presentes. Agradeço em nome da OAB, a minha irmã Denise, que está aqui presente, e a todas, a doutora Amanda, né, pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante compartilhar, né, não só pela ciência que eu exerço, que é a ciência do cuidar, a enfermagem, a ciência do cuidar, mas compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência profissional, enquanto mulher e enquanto profissional da enfermagem. Então, em primeiro lugar, agradeço a todos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só para confirmar, todos estão vendo a tela por aí? Estamos. Então, tá bom. Então, eu vou iniciar, primeiramente, o nosso assunto hoje, que nós vamos abordar aqui sobre os desafios do autocuidado, assim como a doutora havia falado, né? Esse momento é muito importante para que a gente possa ter uma reflexão de como estamos nos cuidando em períodos de pandemia, né? No momento em que todos os serviços, né? Todo o acesso à sociedade foi totalmente mudado, os caminhos, né? Para que a gente pudesse dar continuidade à nossa vida normal.
e não é o que nós estamos vivendo hoje, por isso vamos ressaltar, né, algumas questões que a gente às vezes esquece na nossa rotina diária, mas que é preciso, falando do momento que estamos vivendo, né, no mês que estamos vivendo de outubro, mas que as coisas estão sendo retomadas e que as ações dos serviços de saúde também estão abertos para que a gente possa retomar os nossos cuidados. Então, é uma breve reflexão, né, uma provocação que eu faço aqui para todas e todos, é como está a sua saúde hoje, né? Qual é o nosso intuito? Vamos nos identificar nesse quadro, né? Minha saúde está em alta, está em baixa, eu sigo a vida normal. Então, como está o meu convívio? Quando a gente fala de saúde, a gente aborda vários aspectos que podem interferir na nossa saúde, com a nossa família, a nossa vida sexual, o nosso trabalho, a nossa saúde física, a saúde mental, principalmente, né, que a colega Carolina ela vai expor aqui, a nossa vida espiritual, né, o nosso tratamento, se a gente tem ou não um tratamento que está em andamento, se esse tratamento está sendo seguido ou não, a nossa vida social. E eu acho que refletindo sobre a pandemia, todos esses aspectos foram afetados de alguma forma, né? Principalmente quando a gente fala das relações sociais, das relações do aspecto da saúde mental, que hoje é o que mais está em alta, né? Pelo fato de ter mudado muita coisa na nossa rotina. Então, PS, o estado de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades, né? Então, é importante a gente saber que a saúde não é só o nosso sistema de saúde que é o fisiológico, né? Mas vários aspectos que eu acabei de citar. Então, o que é importante é que a gente tenha essa noção para saber no momento que nós estamos com a nossa saúde afetada, poxa, aí é um sinal de alerta para que eu tenho que buscar auxílio. E a doença, né? O que seria a doença? É uma condição particular anormal que afeta negativamente as nossas estruturas, ou função ou parte de algum órgão ou de todo o organismo. Então, é importante a gente saber os conceitos de saúde e doença para a gente poder elencar aquilo que está sendo mais todo o aspecto de saúde, a gente tem que ter uma manutenção. Então, para que haja manutenção da saúde, a gente deve ter uma alimentação balanceada, que é muito importante, que a gente sabe que durante a pandemia muitas pessoas, né, eu me incluo nessa, que nós evitamos, a gente acaba comendo de uma maneira errada, exagerando um pouquinho no doce, exagerando um pouquinho, né, numa comida mais gordurosa, enfim, a gente acaba tendo um desequilíbrio. O sono reparador é importante para a manutenção da saúde, o controle do estresse, que eu acho que hoje o mundo inteiro, né, combate a isso, o controle de substâncias, consumo de substâncias tóxicas como cigarro, álcool, né, ou até mesmo outras substâncias, atividade física regular, que eu acho que muitos de nós fomos privados disso durante esse período de pandemia, e principalmente relacionamentos saudáveis, isso inclui o todo, né, da sociedade. E muitas vezes, durante esse período de pandemia, nós evitamos totalmente o contato social. Então, praticamente todos esses aspectos que eu abordei agora foram afetados durante a pandemia. Então, para que a gente falar de qualidade de vida se a gente não conhece a nossa própria saúde? Então, como que a nossa saúde está, né? Qual a vida que eu estou levando hoje? Independente de pandemia ou não, eu acho que o estilo de vida, não só acho, como muitos estudos comprovam isso, ele interfere privativamente no seu estado de saúde. Então, pensando na reflexão e nessa provocação que estamos abordando aqui, qual que é o nosso estilo de vida hoje, né? Nós, lá no fundo, nós sabemos aonde nós estamos errando, se é na alimentação, se é nas nossas condições de manter a saúde, exercício físico, né, a nossa saúde mental, tudo isso vale para que a gente tenha uma vida saudável desde quando nós executamos com verdadeiramente durante nossa rotina, né? Então, aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção, né? São publicações recentes que foram feitas, abordadas em site,
Vanessa? Acho que ela travou. Vanessa, você travou. Você poderia retomar a sua fala do slide anterior? Por Aqui. favor. Isso. Tá, joia. Desculpa, acho que a internet está A meio internet, instável. imagina. Então, vamos lá. Então, assim, o que foi abordado na mídia, né, e com relação às pessoas durante o início da pandemia, é que nós procurássemos os serviços de saúde justamente só se houvesse ou suspeita, sinais e sintomas da Covid, né, ou nos casos de doenças crônicas. Então, assim, os hipertensos, diabéticos, pessoas que estavam em tratamento de alguma doença, né, essa foi a orientação. Porém, nós já estamos num momento que a retomada, né, desde agosto, julho, final de julho, comecinho de agosto, a retomada dos serviços voltou, né? Então, o que nos preocupa é que os serviços voltando, as pessoas não voltaram a se tratar, não voltaram a se cuidar, né? Então, aqui a gente fala, né, 62% das mulheres pesquisadas, só um minutinho. Desculpa, gente, é o vizinho aqui. Me perdoa. Então, 62% das mulheres pesquisadas, né, elas deixaram mesmo de se cuidar, de fazer seus exames de rotina, como mamografia, ou a prevenção do câncer do colo de útero através do exame do Papa Nicolau, né? Então, essas mulheres, elas deixaram sim de se prevenir. Mas não somente as mulheres, né? A gente vê que também que os homens, né? E mesmo os pacientes crônicos, eles deixaram de se tratar durante esse período de pandemia, né? Então, isso é muito importante que a gente ressalte aqui, que os serviços, eles estão abertos, né? E que nós precisamos retomar o nosso cuidado da saúde, independente se ele é crônico ou não, né? Como a doutora falou, anualmente nós devemos fazer os nossos exames preventivos, não somente as mulheres, os homens, as crianças, né? As vacinas, e os serviços de saúde precisam ser procurados. Então, eu mesma, há poucos dias, fui fazer os meus exames de rotina, os serviços estão sendo todos organizados, os fluxos organizados, para que as pessoas possam ser recebidas da melhor maneira. Então, para que as pessoas, os pacientes se sintam seguros, né, na busca pelo serviço de saúde. Vou passar aqui o próximo slide. Então, quais sentimentos foram revelados durante a pandemia, né? Isso é importante a gente falar, porque tudo isso também envolve na abordagem do cuidado à saúde. Então, um misto de emoções e sentimentos, né, que foram revelados durante a pandemia: o medo, a ansiedade, cansaço físico, né, o estresse, a insegurança, né, a angústia também de estar no isolamento social, a frustração de não ter realizado algumas coisas que estavam planejadas, indignação com relação à situação do cenário mundial e atual do nosso país, né? A preocupação do desemprego, de como vai ser, que não tem cura para a doença, que não se sabe quais são os próximos passos que vamos tomar, e os receios, né? Então, isso é importante que a gente tenha um diagnóstico nosso, individualizado, né? Uma própria reflexão de como podemos fazer essa abordagem, ver aquilo que está dentro de nós, para que nós possamos nos planejar e ser resilientes, sermos resilientes, né? A resiliência nesse momento ela é muito importante. Então, tem pessoas que vão ter mais fragilidades na parte da saúde mental, tem pessoas que podem ter a sua situação de saúde agravada por conta dessa situação no nosso cenário mundial. Então, tudo isso é muito importante, essa reflexão, né? Então, abordando agora o autocuidado, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Quais os tipos de autocuidado que temos de ter, né? Então, temos o autocuidado físico, né? Que é dormir, descansar, realizar atividades físicas, alimentação saudável. A gente sabe que tudo isso foi, de alguma forma, interferido, né, pela pandemia, né? Então, dormir. Muita gente tem apresentado sintomas de não conseguir dormir direito, não conseguem realizar atividades físicas, ir para a academia, aí as academias voltaram, retomaram, mas num horário muito diminuído, enfim. A gente deve ter uma abordagem de como a gente pode se adequar ao tempo de pandemia, né, enquanto estamos na pandemia, porque vamos
prorrogar aí um bom tempo até a nossa vacina sair. Então, esse tipo de autocuidado físico é importante. Um segundo autocuidado que devemos ter é com relação ao nosso emocional. Né? Então, o manejo do estresse é importante que nós tenhamos. Tem pessoas que sabem lidar melhor com o estresse, tem pessoas que não. Tem pessoas que, às vezes, acabam exacerbando de alguma maneira, até mesmo com doenças autoimunes, né? Relacionadas ao estresse. Então, o auto-perdão, a autocompaixão, a coragem, ter positividade, ver maneiras positivas nas situações adversas da vida, né? Outro tipo de autocuidado é o autocuidado social, então é muito importante, todos eles não menos importante, mas pedir ajuda quando a gente precisa, né? Então, assim, reconhecer que naquele momento eu preciso de ajuda, uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda de um psiquiatra, uma ajuda uma terapia que a gente possa realizar, isso é muito importante, né? Conversar com um amigo, desabafar, ter uma maneira de extravasar e pedir ajuda é uma delas, né? Dar e receber, ser ouvido, manter relações saudáveis. Isso inclui também a questão da violência, né, que a doutora Amanda e vocês aqui do grupo estão abordando, mas a gente sabe que a violência doméstica foi somente exacerbada nesse momento de pandemia, porque as relações foram muito complicadas, né? Muitos divórcios, como a relação social é importante, né? Então, isso também é uma questão de autocuidado, a gente saber reconhecer quando a gente precisa de ajuda, seja ela individual ou nas nossas relações pessoais. E um outro tipo de ajuda é a ajuda espiritual. Aqui eu não estou abordando religião, mas principalmente, eu acho que cada um sabe o momento, né, a crença que existe, mas poder ter um tipo de relação espiritual, seja ela uma meditação, conexão com a natureza, oração, um estudo, enfim, o autocuidado espiritual também é muito importante. E aqui eu coloquei alguns sinais de autocuidado que nós podemos ter. Então, eu me acolho, né? Eu sei dizer não, eu tenho uma prática que eu falo que eu estou aprendendo a colecionar nãos. Porque às vezes a gente vai falando sim para tudo, e tem horas que o nosso corpo fala, opa, não dá. E esse momento de pandemia é isso. Eu acho que muita coisa, acho que as pessoas vieram a levar o momento da pandemia como uma reflexão da vida, aquilo que vale a pena, aquilo que ela foi tirado nesse momento. Então, também falar não é uma coisa que faz parte do nosso autocuidado. Fazer terapia, né? Eu acho que, não só acho, como tenho certeza, converso com muitos colegas que são psiquiatras, psicólogos, tenho muita relação com essa classe, e a gente tem visto um maior número de procura por pessoas que procuram a terapia, que querem se ajudar, que querem melhorar. Então, isso é um sinal também de autocuidado. Você se valorizar também é um sinal de autocuidado. Então, valorizar agora abordando a questão da nossa saúde, né? A saúde da mulher, a saúde de todos. Então, me valorizar é também uma questão de autocuidado. Me exercitar, dormir bem, respeitar os meus limites e ter um tempo para mim. Todo mundo deve ter um tempo para si, né? Seja ele numa leitura, seja num filme, seja estar sozinho consigo mesmo. Hoje a gente sabe que os meios sociais estão mais restritos, mas ter um tempo para si, para cuidar de si, para abordar isso, é um autocuidado também. Levando também em consideração o autocuidado, né, de procurar os serviços de saúde, é um tempo para si também. Né? Então, como que a gente pode praticar o autocuidado? Então, sair para caminhar, fazer um trabalho criativo, escrever seus pensamentos, conversar com um amigo, dormir sem ter hora para acordar, né? Fazer uma boa refeição, organizar o seu espaço, tudo isso faz parte da nossa saúde também, né? Criar uma lista de felicidade, eu acho que isso é um exercício muito bacana, cuidar da saúde, tomar um banho relaxante e fazer um detox digital, porque nós sabemos que estamos imersos, né, na era da tecnologia e que isso também tem sido um agravante para a saúde da população em geral. Né? Falamos da população brasileira, que hoje é a segunda população no mundo que mais utilizam mídias sociais, redes sociais, e a gente sabe que tem muitos estudos que comprovam que isso, ao longo do tempo, numa abordagem de você ficar muitas horas nas mídias, enfim, com a relação com a tecnologia, também não é tão bom para a saúde. Então, a gente fala aqui em um tempo para chamar de seu, né? Então, como eu falei, dar um tempo no celular, cuidar da sua saúde, respeitar o seu tempo, abraçar quem ama, ouvir uma música preferida, isso é
se autocuidar, isso é se dar um tempo, isso é se amar, né? E agora eu vou entrar na questão, no mérito da saúde em si, né? Não só nos aspectos gerais, mas nos cuidados primordiais que o Ministério da Saúde recomenda, tá? Isso é uma recomendação dos 10 passos, 10 cuidados primordiais para a saúde da mulher, que foi lançada no ano passado, e ainda permanece, que a gente orienta. Eu faço parte do SUS, trabalho no SUS, e é uma coisa que a gente orienta diariamente. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que o Ministério da Saúde recomenda é manter a alimentação saudável. Isso para a saúde da mulher interfere em vários aspectos, principalmente quando a gente fala na questão do envelhecimento, do climatério e da menopausa, a gente deve manter uma alimentação saudável. Cuidar da sua saúde é segundo passo primordial. Falar da sexualidade, isso em todas as idades, né? A sexualidade da mulher, ela deve ser abordada, ela deve ser conhecida, e eu acho que a cada dia que passa a gente tem um espaço maior aí na mídia, nos estudos, até na minha graduação, o meu trabalho de conclusão de curso, foi abordada a sexualidade da mulher idosa, né, em homenagem até à minha avó, já falecida, e foi uma questão muito importante, de relevância, um trabalho que a gente até encaminhou para OPAS, foi premiado, e foi muito legal, porque a sexualidade ela está em todos os ciclos de vida, né, desde a adolescente, a mulher adulta, a adulta jovem, a idosa, né, a mulher senil. Então, cuidar da sexualidade é um passo muito importante, né? Conhecer o seu próprio corpo, conhecer os seus limites, né? Saber até onde a gente vai. Principalmente na mulher, eu acho que a gente tem uma questão, né, como a doutora Amanda abordou, do cuidado, né, de gerar uma vida, né, de sermos mães, de sermos mulheres. A gente sabe conhecer, a gente conhece o nosso próprio corpo, né, na questão dos hábitos de vida. Então, conhecer nosso corpo também é um sinal importante para que a gente saiba quando ele está bem ou quando não estão indo as coisas muito bem. Realizar os exames de rastreamento. Então, aqui é uma questão muito importante, que eu acho que todo mundo fala, eu faço meus exames anualmente, né? Mas quando que eu devo fazer? Né? O Papa Nicolau, que é o exame do rastreamento do câncer do colo de útero, é recomendado a coleta, o início aos 25 anos. Dos 25 anos até os 59 anos, é a recomendação do Ministério da Saúde. Por quê? É a faixa de idade que a gente consegue identificar, né, o início do câncer do colo do útero, né, o contato, a mulher está em vida sexual ativa, então ela tem contato com alguns tipos de vírus, no caso o HPV é um dos causadores do câncer do colo do útero, então a gente orienta que seja feito os exames anualmente. Se a mulher tem 2 exames seguidos que deu normais, né, resultados positivos, ela pode colher a cada 2 anos. Mas a gente tem, isso é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas a gente tem a orientação que todo mundo tem, que todo ano eu tenho que fazer. Não necessariamente. Se seus exames, os 2 últimos exames, deu tudo normal, não deu nenhuma alteração, você pode repetir a cada 2 anos. Tá? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Agora, o rastreamento do câncer de mama, ele é recomendado acima dos 40 anos. Por quê? Porque a baixa incidência na faixa etária dos 20 aos 40 anos é muito pouca. Então, assim, a não ser que a mulher tenha algum histórico familiar, né, de antecedentes próximos, isso pode ser mãe, irmã, tia, prima, né? Os antecedentes familiares são cruciais e caso venha a ter alguma alteração na mama que justifique o rastreamento, mas o rastreamento é indicado acima dos 40 anos. Proteger-se contra as infecções sexualmente transmissíveis, hoje a gente não fala mais em DST, mas sim ISTs, né? Isso é muito importante, então, nos prevenirmos contra a hepatite B e C, contra a sífilis, contra a HIV, né? Eu tenho a minha dissertação de mestrado, ainda estou cursando, mas a minha tese é sobre a transmissão vertical de sífilis, que é da mãe para o bebê. E a gente tem percebido que a sífilis tem crescido muito no nosso país, né? De 2016 para cá, a gente aumentou em quase 70% o caso de sífilis, né, principalmente para as mulheres. Então, é importante a gente ter a proteção. A gente sabe que o uso da camisinha feminina é muito pouco comparado à camisinha masculina, então, durante as relações sexuais, é importante se proteger, sim, contra as infecções sexualmente transmissíveis, e esse é um passo também importante, recomendado pelo Ministério da Saúde.
Outro passo que é muito importante é a gente fazer as escolhas conscientes sobre os métodos contraceptivos. Então, cada mulher ela tem um tipo de método específico ou que se enquadre melhor para o seu estado de saúde. Tem mulheres que se adequam bem ao anticoncepcional oral, ao anticoncepcional injetável, aos dispositivos intrauterinos, que são os DIUs, implantes. Hoje a gente tem uma gama muito grande de anticoncepcional, né? Mas pensando que a contracepção ela vem aliada também às infecções sexualmente transmissíveis. Então, não somente pelo fato de conceber, mas também de nos prevenirmos contra a gravidez indesejada aí no caso. E agora abordando o 8º passo, né, que é buscar ajuda em casos de violência. Eu acho fundamental, eu participo dos núcleos de prevenção de violência, que são os NPVs, né, no SUS, né, eu trabalho no município da Prefeitura de São Paulo, e a gente tem dentro do SUS, todas as unidades básicas de saúde têm os núcleos de prevenção de violência. E eu acho que isso tem aumentado a busca muito nos últimos anos, principalmente porque as mulheres estão sabendo dialogar, né? Estão sabendo também denunciar os casos de violência. Aqui eu coloquei o violentômetro, que é o que a gente usa nas unidades básicas de saúde lá de São Paulo, que é muito importante, né, para as mulheres saberem em que ponto que elas devem procurar ajuda, em qual momento. Então, é o momento do cuidado, né? Piadas ofensivas, chantagens, mentiras, ciúmes, o momento de reagir, né, não se destruir, então, intimidação, xingamentos dentro de casa, e tudo isso é muito bom porque a gente tem uma procura muito grande das mulheres, principalmente em situações de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem as cartilhas da Promotoria de São Paulo, do Ministério Público. A gente tem o Ministério Público de São Paulo, ele é muito parceiro das unidades básicas de saúde de São Paulo, justamente com as cartilhas, divulgação, né? Eu até conversei com a doutora Amanda, trabalhei bastante com relação, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, nos grupos de NPV, então a gente fez uma qualificação com os agentes comunitários de saúde, para que eles pudessem divulgar a questão da violência dentro das comunidades, principalmente porque eles são a porta, né? Eles são os profissionais que fazem a ponta, tanto da unidade básica de saúde, com o paciente, né, e as mulheres em situação de violência, e isso é muito importante. Então, buscar ajuda em casos de violência, denunciar, né, ir atrás, porque eu acho que o direito anda junto com a saúde, um complementa o outro, né, ajudar essa mulher na questão psicossocial, emocional e de saúde, e o direito de ir atrás das leis que possam garantir uma segurança para essa mulher. O 9º passo que o Ministério da Saúde recomenda é utilizar práticas saudáveis para os sintomas de menopausa e climatério, né? Então, quais são os passos que a gente deve ter, né? O que é a menopausa? A menopausa é quando a gente entra, né, na fase de praticamente não ter quase mais a menstruação, a gente não há mais a reprodução, o corpo da mulher não reproduz, mas o climatério é esse período que a mulher tem de transição da menstruação, né, do final da menstruação, para que entre um novo ciclo, né? Os hormônios estão todos alterados, tem ondas de calor, irritabilidade, as mulheres têm aumento de peso, tem maior risco de osteoporose na menopausa, lapsos de memória, tem secura vaginal, fadiga, diminuição da libido, insônia, dor de cabeça, depressão e ansiedade. Então, assim, o corpo da mulher, ele sofre por uma transformação muito grande, e nós temos que ter um pouquinho do cuidado de saber abordar essa mulher, porque essa mulher vai sofrer por transformações. A gente, lá na Prefeitura de São Paulo, está criando protocolos novos, e eu fui responsável pelo capítulo da menopausa e climatério, e eu lendo, eu falei, meu Deus, como a gente sofre, como a mulher sofre com as mudanças do climatério e da menopausa, né? Não é brincadeira de falar, tá na menopausa, tá com calor, não é só isso. Principalmente as transformações de saúde mental, a mulher tem um risco de depressão maior, e os riscos das doenças, o câncer de mama e o câncer do colo do útero, eles também podem aparecer nessa idade. Então, lembrando que já fomos jovens, mas que temos que ter qualidade de vida também no ciclo da melhor idade, vamos dizer assim.
Então, passamos por etapas de vidas diferentes, né? Primeira menstruação, depois a primeira relação sexual, a mulher tem a primeira gravidez, o parto, a última menstruação e aí chega na menopausa. Esse é o nosso ciclo enquanto mulher, né? Como feminina, feminilidade, a fertilização é um fator importante para a mulher, né? E ela passa por todos esses ciclos. Então, como eu falei, os sintomas são muito grandes, né, na menopausa, e as recomendações. Então, nesse momento de vida, as recomendações de realizar exercícios físicos, controlar o peso, né, porque também interfere na questão óssea, né, de osteoporose, evitar pressão alta, consumir verduras e legumes, beber muita água, e principalmente a utilização de remédios naturais. Assim como essa onda que a gente está, né, de recomendação de produtos veganos, diminuição de produtos industrializados, isso tem muito fundamento, né? Porque as nossas avós há anos atrás, 30, 40 anos atrás, não tinham as doenças que nós temos hoje, pela qualidade de vida que elas levavam. E isso é cada vez mais comprovado, né? E o 10º e último passo que o Ministério da Saúde preconiza é planejar e vivenciar uma gestação saudável. No caso das mulheres, né, a gente sabe que as mulheres que pretendem engravidar, o planejamento familiar ele é muito importante, né? Então, naquele momento, eu preciso melhorar minha dieta antes de engravidar, eu preciso realizar exames de controle para verificar minhas doenças, se há algum antecedente, o planejamento financeiro, parar de fumar, exames de doenças hereditárias, isso é muito importante, né? Então, o 10º passo é isso. Então, aqui, nada mais é quando a gente deve procurar o nosso serviço de saúde, né? Como o autocuidado que eu falei atrás, um dos primeiros passos é procurar um serviço de saúde. E agora, nesse momento que estamos da pandemia, todos os serviços estão organizados para receber os pacientes de forma segura. Né? Então, assim, agendar a coleta do Papa Nicolau para quem não agendou é importante, realizar a mamografia, atualizar as vacinas, isso é muito importante. Eu trabalhei até o ano passado, enquanto gerente de unidade básica, e a gente via um número muito baixo de adesão por parte das mulheres, né, adultas. Ah, mas eu tenho que adequar minha carteirinha? Para quê? Não, tem sim, principalmente a gente sabe, hepatite B a cada 5 anos, a dupla adulto, que é de tétano, a cada 10 anos, febre amarela, né? Há 2 anos atrás a gente teve um boom de febre amarela, a síndrome a SCR, que é a do sarampo, cachumba e rubéola, que a gente sabe que até o ano passado, e ainda estamos com casos de sarampos no nosso estado de São Paulo, né? No município de Santo André, no município de São Paulo, a gente teve casos graves de sarampo, então nós devemos sim atualizar as nossas carteirinhas, né? Uma vez no ano, independente da idade, procurar o serviço, passa lá na UBS. Não, a gente sabe que o SUS está aí para isso, né? Nós pagamos nossos impostos para a gente poder utilizar o nosso sistema de saúde, são vacinas altamente qualificadas, né? Nós temos um controle rigoroso de qualidade para manter essas vacinas, então isso é muito importante. Outra questão importante é as doenças crônicas. Então, quem já tem fatores de doenças crônicas, como eu falei, diabetes, hipertensão, problemas de tireoide, ou então mesmo doenças autoimunes, devem procurar um serviço de saúde uma vez ao ano, tá? E, no caso das doenças crônicas, a cada 3 meses, por conta de uso contínuo de medicação, né? Isso é importante. E quando houver surgimento de sinais e sintomas diferentes daquilo que você nunca teve, é o momento de procurar o serviço de saúde. Aqui eu coloquei um pouquinho os fatores de câncer de mama que são importantes, né? Falando do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Então, aqui são alguns fatores que nós devemos ter um alerta aí, caso tenhamos esses sintomas. Então, mulheres acima de 50 anos têm que fazer o rastreamento. Não ter filhos ou a gravidez após os 30 anos é um fator de risco. Consumo de álcool em excesso também é um fator de risco de câncer de mama. Muita radiação, então pessoas que ao longo da vida fizeram muito raio-x, né, ou tomografia, ou ressonância, é um fator de risco também, o número excessivo de radiações. Histórico familiar, como eu havia dito, então, histórico familiar de câncer de mama, tá? Na família, então, principalmente mães, irmãos e avós. Esses são fatores bem relevantes. Uso de hormônios externos, então, até o caso de alguns anticoncepcionais, hoje a gente tem um controle mais rigoroso da quantidade de hormônios, né? Mas os primeiros anticoncepcionais, eles eram uma bomba de hormônio. Então, esse é um fator também.
Doenças mamárias prévias, então qualquer tipo de doença mamária também é importante, inclusive para homens, porque homem também tem câncer de mama, tá? E o fator obesidade. O fator obesidade também é muito importante para que haja o risco para o câncer de mama. E como nós fazemos o nosso autoexame, né? Eu acho que o momento principal é a hora do banho, né? Lembrando que quando formos fazer o autoexame, não podemos estar em período, né, pré-menstrual, porque pode alterar glândulas, pode ter um pouquinho de dor, então é importante que não seja feito nem antes do período menstrual e nem após o período menstrual. Tem que ter um intervalo de pelo menos 7 dias antes ou depois do período menstrual, tá? E a gente, aqui eu vou colocar para vocês como fazemos. São imagens ilustrativas, mas é importante a gente se olhar no espelho, se conhecer, né? E principalmente observar essas questões. Então, observar com os braços retraídos, né? Caídos, como que tá as nossas mamas estão simétricas, não estão, né? Com os braços levantados também é importante, se tem alguma coloração diferente, se o tecido, né, se a nossa pele tem alguma irritação, se tem coloração vermelhinha, se a pele está quente, se a pele está com a temperatura normal, a pele aquecida é um sinal de inflamação ou infecção. Com as mãos na cintura também é importante, porque a gente consegue avaliar a simetria das mamas. E a posição número 4 aqui é a posição para fazer o autoexame, principalmente embaixo do chuveiro. A gente pede para que a mulher deixe cair a água e que passe um pouquinho de sabonete na mão, para que a gente possa sentir melhor a fazer autoexame de cada mama. Isso a gente sempre começa de baixo para cima, principalmente das axilas, que também é importante a gente fazer a palpação, porque a gente tem alguns linfonodos importantes que ficam na axila, e a gente faz em círculos, né? Fazendo um movimento em círculo, como na figura 5. Fazendo os movimentos, após a gente faz a fricção, né, do nosso mamilo, para ver se tem alguma saída de líquido, se tem alguma dor, se o mamilo está invertido, se tem alguma questão de alteração mesmo visual. Esse é o nosso autoexame, brevemente falando, tá? Porque eu gosto de fazer, né, o autoexame dando um exemplo com uma pessoa aqui, como não vai ser o caso. Então, aqui é importante a gente ver se tem alguma alteração, aqui nas fotos tem como mostrar, principalmente se a mama é muito densa, se a mama tem uma prótese de silicone, a gente sabe que a palpação ela fica mais difícil, mas é importante. Às vezes a mulher também pode fazer deitada na cama, né, e passar algum hidratante, alguma coisa para poder facilitar essa nossa palpação aí das mamas. Então, os sinais de câncer de mama, quais são, né? Ferida na mama, então, de repente apareceu uma lesão na sua mama, não sei do que é, não fiz nada, não bati, não machuquei. A gente também recomenda, principalmente, o uso de sutiã que não tenha aro, né? Então, conforme a gente for usar sutiã, dê preferência para sutiã que seja confortável, mas que não tenha o aro, porque ele aperta a glândula. E ao longo dos anos isso também pode piorar as condições. Nódulos aparentes, então você vê alguma lesãozinha, vê que tá alto, alguma coisa na mama, palpar, sentir um nódulo. Alteração do mamilo, tanto de cor quanto de aspecto. Tá mais escurecido, tá mais clarinho, tá com secreção. Né, isso é muito importante. A pele enrugada, então a pele enrugada também é um sintoma de que tem alguma alteração bem importante na mama, e vermelhidão e inchaço, como eu falei, e a pele estar um pouquinho mais aquecida, são sinais de infecção, de inflamação, pode até ser sinal de tumor mesmo. Então, finalizando aqui a minha apresentação, brevemente, né, lembrando que a nossa saúde depende de nós, depende do nosso autocuidado. Em tempos de pandemia, a gente sabe que muitas coisas mudaram na nossa vida, mas a gente espera, né, e tem uma esperança que eu acho que vai acontecer, de termos a nossa vida num novo normal, como todo mundo está dizendo, mas independente da nossa profissão, independente se trabalhamos fora ou não, temos de ter um tempo para cuidar da nossa saúde. Então, não importa a idade, o cuidado da saúde, ele é desde criança, bebê, passa pela puericultura, pela adolescência, pela vida adulta e na vida, né, enquanto idosa também. Então, para a gente ter uma saúde, qualidade e bem-estar, nós temos de viver bem, isso englobando todos os aspectos que eu abordei aqui. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de deixar uma frase, que eu acho que vai de encontro ao que a doutora Amanda falou, né?
da Cora Coralina, que eu gosto muito, que fala que o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, aqui é uma troca de experiência, eu espero ter contribuído de alguma forma. Peço desculpas, porque meu vizinho aqui chegou, o cachorro fez barulho, mas é isso, a nossa vida é isso, nós tentamos nos adequar à nossa realidade, e eu acho que esses discursos, essas discussões, elas só vêm agregar, né, de alguma forma. Espero ter colaborado com todos que estão assistindo e estou à disposição aqui para qualquer dúvida, deixo meu e-mail também de contato. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, Vanessa. Agreguem muito. Nós vamos fazer as perguntas ao final. Ah, tá ótimo. Então, eu vou passar a palavra à Carolina para ela iniciar a palestra dela. Carol. Olá, boa noite a todos. Deixa eu dar só uma agitadinha aqui no computador. Aí. Quero agradecer ao convite da doutora Priscila, convite da doutora Keishi, né, para que eu pudesse estar passando um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência de trabalho. Eu sou psicóloga, trabalho em clínica, é uma área que eu sou apaixonada, e eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, as coisas fluem, né? Então, falar da psicologia, para mim, é muito gostoso, né? E eu espero poder contribuir. Eu falo que nas minhas palestras eu mais aprendo do que ensino, né? E isso é muito gostoso, a gente poder aprender e ouvir, né? Ensinar um pouco e aprender com todo mundo. Vou compartilhar uma tela aqui. Para a gente iniciar aqui a palestra. Vamos lá. Vocês estão vendo? Perfeito. Antes da gente entrar no assunto, né, sobre o câncer, eu queria desmistificar um pouquinho a questão da saúde psíquica, né? Assim como a gente viu, né, na palestra da Vanessa, a saúde, né, não é a ausência de doença, mas uma qualidade de vida, né? E ao contrário, né, a saúde mental, ela não é a ausência daqueles sentimentos que a gente dita ruim, né? Então, a saúde mental não é a ausência da tristeza, da raiva e outros sentimentos que a gente fala que é ruim, né? Na verdade, é o controle desses sentimentos, né? Eu não sei se todos, né, que estão assistindo, enfim, ou já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme chamado Divertidamente, né, que é um filme de animação. E ele expressa exatamente a importância de todos esses sentimentos, né? Do medo, da tristeza, do nojo. Então, todos eles são extremamente essenciais, né, para a manutenção da vida, né? Então, a saúde mental, ela não é a ausência desses sentimentos, e sim o controle. A partir do momento que eu aprendo a lidar com eles, a partir do momento que eu sei o que eles significam para mim, eu posso dizer que eu tenho uma boa saúde mental, tá? Bom, e aí, o que eu estou propondo, né, nessa palestra? A gente fala da prevenção, que é extremamente importante, né, do autocuidado, de se tocar, de fazer o autoexame, e tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, quando tá indo tudo bem, né? Então, eu faço o autoexame e aí não tem nada, né? Ou eu faço a mamografia e eu também não vejo nada, mas e quando eu sinto que tem alguma coisa diferente? Né? E quando eu percebo que tem alguma coisa de errado? Eu conversei essa semana com uma pessoa da minha família, inclusive, que está passando, né, por esse processo. E diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir, que é sobre a questão do nódulo, né, e dos exames, ela não descobriu o câncer, né? A ideia do câncer não veio através do exame ou do nódulo, mas sim de dor. Ela começou a sentir uma dor no seio e aí ela percebia que alguma coisa estava estranha e essa dor não passava. Então, ela foi, né, buscar os
os médicos e tudo mais, e foi quando ela foi diagnosticada. Então, assim, a gente sabe, lógico, que nem todo nódulo é um câncer, né? Mas eu fiz o exame, apareceu. E agora? Né? O que eu faço? E aí, a gente tem aquela percepção de que câncer é um diagnóstico de morte, né? Já um passo para a morte. Então, assim, nossa, estou com câncer, vou morrer. Eu acho que essa é a primeira preocupação de quem tem esse pré-diagnóstico, né? Posso ter câncer, então tenho esse medo, né? De vou morrer ou, né? Não vou conseguir o tratamento, enfim. E aí, o que acontece? A gente precisa desmistificar isso também, porque quanto antes a mulher sabe do diagnóstico, maior é a chance de cura. Né? E isso acaba entrando também na questão da negligência. Eu não vou me tocar ou eu não vou fazer o exame porque eu não quero ter, ou eu também não quero saber, então eu prefiro nem fazer. Né? Isso a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso. Né? Então, esse é um passo. Né? Então, estou com câncer, posso morrer. Uma coisa também que é muito importante a gente falar é sobre o medo. Né? Que eu acho que é o primeiro sentimento que vem a partir do momento do pré-diagnóstico. Então, posso ter o câncer. E aí começa, então, essa questão do medo. O medo, assim como eu falei lá no começo, o medo é essencial, é importante. É óbvio que se você tem essa possibilidade de ter um câncer, é óbvio que você vai ficar com medo, né? Ninguém está falando para você não ter. Mas o grande problema está, o que esse medo está causando comigo? Né? É um medo normal ou ele é um medo patológico? Né? Ele é um medo onde eu estou preocupada sim com o que está acontecendo, mas eu estou levando a minha vida, eu continuo trabalhando, eu continuo tendo as minhas relações sociais, ou a partir do momento que eu tenho a ideia que eu posso ter câncer, eu simplesmente paraliso minha vida, tamanho é o meu medo. Então, esse é o primeiro sinal em que a gente deve estar alerta sobre a questão da saúde mental. Já está sendo prejudicada nesse pré-diagnóstico, né? Então, é importante a gente observar se esse medo está paralisando, né? Qual é o sofrimento que esse medo está causando e como fazer para ajudar uma pessoa que está nessa situação. Primeira coisa, não é retalhar, não é você falar, olha, não precisa ficar desse jeito, você, né, pode ser que você não tenha nada, isso é o senso comum, né? Não, vamos acolher, vamos conversar, vamos falar sobre por que você está assim, né? Eu entendo a sua preocupação, eu entendo o seu medo. Então, o acolhimento da dor, o acolhimento do medo é a melhor saída, né? Lógico que a gente tem perfis psicológicos, então, assim, uma pessoa que já tem um perfil mais pessimista, é óbvio que ela vai sofrer um pouco mais de uma pessoa que já tem um pensamento um pouco mais positivo, né? Essa pessoa ela vai ter aquele pensamento, não vai ser nada, ou se tiver, vai dar tudo certo, tudo mais. A pessoa que é pessimista, ela já tem aquele pensamento um pouco mais, né, vou morrer, ou, né, vou perder o seio, enfim. Então, a pessoa que tem esse perfil mais pessimista, ela vai acabar sofrendo um pouco mais. Outra coisa também importante é a questão das informações, né? Geralmente a pessoa, quando acha que pode ter o câncer, né, ela começa a buscar informação exacerbada e aí pode ser que ela não tenha um filtro para isso, né? Então, qualquer tipo de informação ela consome e aí tudo que falam para ela, ela acredita, principalmente as pessoas que costumam acreditar em fake news, né? Então, isso é muito perigoso. Então, assim, deve-se procurar informação? Com certeza, mas informações nas fontes certas, com médicos, profissionais da saúde, sites que a gente sabe que são, né, de confiança, né, e não ficar absorvendo simplesmente tudo que aparece, né. E uma questão importante também sobre essa questão do medo, quando você percebe, né, alguém que está assim, ou você mesmo está passando por essa situação, é importante a gente pedir ajuda, né? É importante a gente procurar ajuda. Aonde que eu procuro essa ajuda? Em clínicas, em hospitais,
mas tem 2 centros, né? 2 centros não, na verdade, né, eu vou falar desses 2, porque é um em Santo André e outro em São Bernardo, que é o CAPS, né? O CAPS 3. Tem muitos pacientes mesmo, meus que às vezes eu converso sobre, né? Às vezes precisam passar pelo psiquiatra, precisam passar pelo médico, e às vezes tem uma crise, né? E no momento de crise, você não tem ali acesso, às vezes, ao seu psiquiatra particular e tudo mais, e eu falo, você conhece o CAPS? E aí muita gente fala, não conheço, né? Então é importante a gente divulgar esse serviço que é público, né? Que toda a população pode ter acesso, para que isso se espalhe, as pessoas possam ter ainda mais acesso à saúde mental, né? Então, a gente tem aqui em Santo André, eu marquei aqui, é na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, número 123, pertinho do centro, e aqui em São Bernardo, é na rua Pedro Jacobusci, 470, pertinho do Poupatempo. Ambos são 24 horas, né? Então, assim, são centros de assistência público, onde você pode ter essa assistência, né, à sua saúde mental. Se você precisar de um acompanhamento um pouco mais prolongado, eles te encaminham, né? Então, ali para o posto de saúde mais próximo, você é super bem atendido, é um centro de atendimento, né? Que deve ser usado pela população, porque os profissionais são preparados, tem psicólogos, tem psiquiatras, né? Se houver a necessidade até mesmo de uma internação de curta, assim, de 7 a 10 dias mais ou menos, também é realizado lá. Então, é importante que a população faça uso desses centros, né? Que são muito bons, inclusive, tá? Bom, então a gente falou um pouco do pré-diagnóstico, né? Então, pode ser que eu tenha, né? É óbvio que a gente torce para que isso não aconteça, né? Que seja mesmo somente ali um cisto, né? Outros nódulos, que essa parte médica já não é muito comigo, mas, né, a gente sabe que tem os nódulos ali que são benignos, né? Mas, e aí? Eu fiz, né, o teste, fiz o exame e o diagnóstico é confirmado, né? E eu tenho câncer de mama. E eu confesso que quando eu vi essa foto, né, dessa mulher com câncer, foi bem impactante, né? Porque eu acho que é um dos maiores medos de quem tem o câncer, né? A gente fala do seio, e o seio ele é um dos principais símbolos da feminilidade, né? Então, ele representa a sensualidade da mulher, ele representa a maternidade, que é uma função exclusiva feminina. Então, assim, você perder isso, né? Não é somente uma perda física, é uma perda emocional, é uma perda de sonhos, é uma perda de tantas outras coisas, né? Por isso é tão importante essa questão psicológica que envolve o câncer. E uma coisa importante também que da gente falar é esse medo da mutilação, né? Nem todo mundo, nem todas as mulheres que têm o câncer, elas precisam fazer a mastectomia, né? Mas em alguns casos é necessário. Conversando com essa pessoa da minha família, né? Perguntei sobre essa questão do seio, né? Porque ela precisou retirar uma mama e aí eu quis saber um pouquinho da experiência dela, de como foi. E ela falou assim, olha, quando eu fiquei sabendo que eu ia precisar tirar a mama, eu não me preocupei tanto com a mama, né? Eu me preocupei com a minha cura, me preocupei com o tratamento. E agora ela vai precisar fazer a quimioterapia, né? E antes o médico havia dito para ela que não precisaria, e agora vai, né? Ele disse que é necessário que faça a quimioterapia. Tem a diferença entre a quimioterapia branca e a quimioterapia vermelha, né? Uma é mais agressiva do que a outra. E ela vai fazer da branca, mas algumas pessoas falaram que ainda assim pode ser que ela tenha perca do cabelo e tudo mais. E eu achei interessante esse aspecto psicológico, porque ela falou para mim que o que mais preocupou ela foi a questão do cabelo, ainda mais do que o seio. Acredito eu que por ser algo mais visível, né? O seio, se eu tenho câncer, nem todo mundo vai saber, né? Porque é algo particular, é algo meu, né? Só eu, meu marido, enfim, meu companheiro, companheiras que vão ver isso. Mas o cabelo não, né? O cabelo, os cílios, é algo muito que marca muito a pessoa,
que têm o câncer, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Lógico, nem todas as mulheres são dessa forma. Algumas, sim, vão ficar um pouco mais preocupadas com a questão de perder o seio, outras vão ficar um pouco mais com a questão do cabelo, enfim. Outras, né, não vão se importar tanto, mas vão, né, focar na questão da cura. Isso depende muito do paciente. Isso depende muito da maneira como ele vê, né, essa questão. E o apoio psicológico, antes dele entrar, né, o apoio começa justamente com o médico, né? Então, quando você recebe essa notícia, quando você tem esse diagnóstico confirmado, a primeira coisa importante a ser feita é você tirar todas as suas dúvidas com o seu médico. É você poder falar para o seu médico quais são as suas dúvidas, as suas incertezas, os tipos de tratamento que você pode fazer, né? Quais são as consequências físicas, emocionais que você vai ter. Então, é extremamente importante que desde a primeira consulta que você tem após a confirmação, você consiga tirar todas as suas dúvidas com o seu médico. Talvez todas você não vai conseguir tirar, mas pelo menos a maior parte dela. Até mesmo para contenção dessas angústias, né? Porque existe esse medo, né, da morte, né? Esse medo da mutilação. Então, é importante que você consiga sanar o maior número possível de dúvidas com o seu médico. Então, o apoio começa daí, né? Começa das dúvidas que eu consigo sanar com o meu médico. E a partir daí, né, a gente vai falar, então, um pouquinho da importância do apoio psicológico, né? E a gente vai falar um pouquinho do apoio psicológico individual e do apoio psicológico em grupo, né? O apoio psicológico, ele é tão importante quanto a medicação, né? Ele é tão importante quanto o tratamento terapêutico feito pela quimioterapia, rádio, enfim, a cirurgia. Por quê? É o tratamento psicológico que vai fornecer subsídio suficiente para que essa paciente consiga passar por esse processo da melhor maneira possível, para que ela consiga ter a calma necessária, a esperança, né, para que ela consiga continuar com a melhor qualidade de vida possível durante esse processo, né? Conhecer, entender essa doença, né? Então, procurar o maior tipo de informação é o primeiro passo do psicólogo nesse tratamento, nesse processo. Esse tratamento, ele pode, inclusive, mudar a resposta terapêutica do tratamento, né? Então, de repente, a pessoa, ela tem ali as informações do que ela vai fazer, do tipo de tratamento pelo qual ela vai passar, se químio, se rádio, se cirurgia. E com o psicólogo, ela pode ter uma mudança de como ela vai olhar para isso, de como ela vai encarar esse tratamento terapêutico, né? Como ela vai encarar esse processo de tratamento medicamentoso. Se ela vai, né? Se ela tem esse medo, se ela está angustiada, se ela tem medo da dor, né? Se ela tem medo das consequências, o psicólogo vai trabalhar tudo isso com ela, né? O psicólogo vai falar para ela sobre a força necessária, vai acolher esses medos, vai trabalhar, vai ressignificar. E esse trabalho ele não é voltado somente para a cura do câncer, mas também para a cura de outros problemas emocionais. Então, o processo psicológico, né, ele vai além da cura do câncer. Ele vai também nas curas emocionais, nos problemas pessoais desse paciente. Lógico, isso eu estou falando no tratamento individual, tá? Então, a gente consegue fazer essas questões, né, trabalhar essas questões individuais do paciente. Outro ponto importante também é trabalhar a família, né? A família é extremamente importante nesse processo. Eles passam pelas mesmas angústias que o paciente, os mesmos medos. A gente está falando de alguém muito importante, alguém por quem se existe muita estima. Então, as mesmas angústias, né, que a paciente passa, a família também passa. Então, esse apoio psicológico ele é extremamente importante para a família também, para que a família possa aprender a lidar com essa situação.
até para que a família acolha esse paciente da melhor maneira possível, para que possa se falar sobre a doença, né? Em muitas famílias, né, há alguns relatos, né, onde a pessoa, né, o paciente, ele quer compartilhar o que ele está sentindo, e aí alguém da família fala, não vamos falar sobre isso, você vai ficar bem, e a gente não precisa tocar no assunto. Sendo que para o paciente é extremamente importante falar sobre o que está acontecendo, né? Porque ele quer sentir que ele não está sozinho nessa batalha. Então, acolher a família, entregar esse suporte para eles, orientar como eles devem agir com esse paciente, é outro processo extremamente importante. Um outro processo também é a relação com o cônjuge, né? Então, assim, ou com o marido, ou enfim, com a mulher, é muito importante que o companheiro esteja presente também nessa jornada do processo psicológico. Então, assim como orientar a família é muito importante, orientar o parceiro também é muito importante, né? Por quê? Existe para a mulher uma perda da sensualidade, se no caso é necessário fazer cirurgia para a retirada do seio. Então, existe uma desconstrução de quem ela é, uma desconstrução do seu corpo. Então, ela acaba se distanciando do seu parceiro, ela acaba se tornando mais fria e se isolando. Isso na grande maioria dos casos, não é em todos, mas... Então, é preciso trabalhar essa questão. E é preciso trabalhar também a questão da aceitação do companheiro. Por quê? Vai haver um certo... um olhar de susto, né? Quando ele olha para o corpo da mulher e já, né? E ela está sem o seio. Existe também a preocupação em tocá-la, em estar junto com ela e se vai machucar ou não. Então, são tipos de trabalhos que devem ser feitos com ambos, né? Acolher esses medos, né? Essa parte sexual fica extremamente fragilizada. Então, é algo que deve ser conversado, que deve ser trabalhado com o casal, né? E essa participação do companheiro é extremamente importante também para o processo psicológico da paciente. Outro aspecto também importante é a questão de não ficar sozinho, né? E o que é esse não ficar sozinho? É buscar os grupos de apoio. A grande maioria dos hospitais hoje possuem grupos de apoio para mulheres com câncer, né? Eu fiz uma pesquisa e esses grupos de apoio, eles têm mais ou menos aí 8 ou 10 pessoas, cada momento de grupo, né? Porque são sessões semanais, e mais ou menos de 8 a 10 pessoas, com mais ou menos 2 horas de duração cada sessão. Para que serve isso? Para que você possa compartilhar com as pessoas o que você sente e que para você ver que você não está sozinha, né? Para você ver que tem outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que você. O olhar que essas pessoas têm para a doença, né? Então, eu aprendo com essas pessoas, mas eu também ensino essas pessoas o meu modo de olhar, né? Então, esse não isolamento é muito importante para que a recuperação ela aconteça de uma forma mais saudável. Então, esses grupos de apoio são extremamente importantes. Com a minha experiência em dependência química, na dependência química a gente vê muito essa questão dos grupos de apoio, né, o quanto isso é essencial para a recuperação do dependente químico, e a gente também vê isso na pessoa com câncer, né, o quanto compartilhar as suas necessidades, as suas angústias, os seus medos é importante para que esse paciente se sinta mais leve, para que esse paciente se sinta mais forte para continuar a caminhada no tratamento. A abordagem usada nos grupos é diferente da individual, né? Geralmente é usado uma psicoterapia dinâmica breve, né? Essa psicoterapia, ela visa falar da doença, né? Então, ela não trata aspectos individuais do paciente, ela vai tratar a similaridade das pessoas que compõem esse grupo dentro da questão do tratamento e da doença, né? Então, nos grupos terapêuticos não se fala de questões individuais, né? Se fala da doença, né? Uma outra opção
para tudo isso é procurar conversar com quem passou pelo problema, né? Que, inclusive, é a proposta do grupo. Mas não só no grupo, né? Eu acho que se você pode ter acesso a outras pessoas que passaram por esse problema, que estão passando, né? É extremamente importante, né? Compartilhar as emoções, compartilhar essa busca de equilíbrio é importante. Por quê? Os grupos, eles visam o tratamento físico e emocional, né? A gente fala que o ser humano, ele é físico, espiritual e emocional. Então, a questão dos grupos é trabalhar o físico e o emocional. É óbvio que o espiritual também é muito importante. Se o paciente é portador de alguma fé, é importante que ele coloque isso em prática também, né? A fé ajuda muito nesses momentos, independente de qual ela seja. Então, a gente estimula o paciente, né, a buscar essa questão da fé, do divino, do sobrenatural, se isso faz parte da vida dele. Então, essas 3 questões são extremamente importantes para a recuperação do paciente. E também fazer com que o companheiro possa participar desses grupos, né? Ouvindo o relato, né, dessas pessoas que passam pelas mesmas coisas, ouvindo o relato dos outros companheiros, porque existem momentos também que os familiares, eles são convidados para participar dos grupos. Então, é importante que o companheiro também possa acompanhar, né, a sua mulher nesse momento, para que ele tenha mais conhecimento, para que ele possa também acolher as angústias, né, da sua companheira no momento em que ela fala sobre o que ela sente, para que ele aprenda com isso. Né? Então, os grupos de apoio, eles são extremamente importantes para esse processo saudável psicológico para a mulher conseguir passar por isso da melhor maneira possível. E aí, né, um outro aspecto que eu queria falar, que é uma área que eu gosto muito, né, que são os cuidados paliativos, né, quando a doença não responde mais ao tratamento curativo. É muito bonito a gente falar de recuperação, é muito bonito a gente falar de mulheres fortes que venceram um câncer, mas também é muito importante a gente falar daquelas que não conseguem se curar com o tratamento, daquelas que talvez descobriram o câncer já em um momento avançado, enfim, ou por outros motivos aos quais elas não respondem mais, né, ao tratamento curativo. E aí entra a questão dos cuidados paliativos, né? Inclusive, o meu TCC, no final da minha conclusão de curso, foi sobre cuidados paliativos, né? É uma área linda da psicologia, não só da psicologia, porque os cuidados paliativos são multidisciplinares, mas é uma área linda, é uma área muito difícil de trabalhar, mas é uma área muito bonita, né? O que é o cuidado paliativo? Paliativo vem de paliare, do latim, né? Que é o quê? Cobrir com um manto. Né? Metaforicamente, encobrir, tampar, que é o quê? A gente vai dar subsídio e qualidade de vida para o paciente até o fim, até o momento em que ele se vai. Né? Então, essa é a proposta do cuidado paliativo. É você promover uma qualidade de vida para o paciente quando ele não tem mais resposta a esse tratamento. Né? É você promover a saúde, é você promover a diminuição da dor que aquela doença causa, é você diminuir a questão dos sintomas, né? E a deshospitalização, né? Que é tirar o paciente do hospital, já que aquele tratamento já não está tendo mais resposta curativa, então não há mais necessidade do paciente continuar no hospital. Como a gente leva ele para casa? Né? Para quê? Para que esse tratamento seja feito em casa, ao lado dos seus familiares. Então, esse cuidado paliativo, assim como os grupos de apoio, ele é fornecido para o paciente e ele é fornecido também para a família. Né? Para quê? Aprender a lidar com a morte, falar sobre a morte, falar com o paciente sobre isso. Né? A gente vem de uma sociedade onde a gente não fala sobre a morte, a gente tem medo disso, né? É como se a gente fosse eterno, né? Então não vamos falar sobre a morte porque todos nós vamos continuar aqui, e não é assim, né? É importante, a gente precisa falar sobre o morrer, né? A gente precisa, principalmente nesses casos,
né? É importante que o paciente ele possa ser compreendido nessa sua angústia, né? Da partida, de deixar as pessoas que eu amo, das pessoas que eu amo me perder. Então, o cuidado paliativo, ele vem para isso, né? Ele tem crescido muito também nos últimos anos, né? A maioria dos hospitais, dos maiores hospitais, já tem essa equipe que cuida dessa parte dos cuidados paliativos. Então, ele é essa parte onde a gente cuida do paciente até que ele se vá, né? Apesar de muito difícil, a área de trabalho é uma área muito bonita. E, para a gente finalizar, eu trago aqui, né, a beleza de quem venceu a luta contra o câncer de mama. Fazendo a pesquisa, né, eu vi, né, um artigo de uma fotógrafa de Curitiba, que ela descobriu o câncer de mama e ela resolveu abandonar a profissão, né, porque ela não queria associar o que ela mais gostava de fazer com a doença. E aí, conversando através dos grupos de apoio, conhecendo pessoas, ela viu o quanto a autoestima dessas mulheres eram prejudicadas, né? A perca da mama, a perca do cabelo, o quanto isso prejudicava a autoestima. E aí ela percebeu que através do trabalho dela, ela poderia trazer novamente essa autoestima de uma outra forma. Ainda mais agora, né, nessa época onde a gente está vivendo a questão da beleza livre, né, do corpo livre, né, da mulher ser bonita, magra, gorda, alta, baixa, ela viu essa beleza nas mulheres com câncer, né? Então ela começou a fazer um trabalho que chama Afago e ela começou a fotografar mulheres com câncer, né? Então ela tem um trabalho super bonito, o trabalho dela em Curitiba. E ela fez esse trabalho, então, voltado para mostrar a beleza da mulher com câncer, para resgatar essa autoestima, né? E a autoestima é algo extremamente importante para nós mulheres, né? É muito difícil a gente ver mulheres, né, que não se cuidam, que não têm essa vaidade. A partir do momento que você perde, talvez, esse símbolo, que é tão importante, o cabelo e o seio, acho que é uma das duas coisas mais importantes para a mulher, né? Aquilo que mais caracteriza a mulher, né? Então ela trouxe isso para a realidade, né? Ela trouxe essa autoestima de volta. Então eu separei algumas fotos, né, desse projeto que ela fez, né? Essa foi a primeira mulher, essa foto desse slide foi a primeira mulher que ela fotografou com a mastectomia. A gente tinha fotografado algumas outras, né? Mas, assim, com a amostra da mastectomia, ela nunca tinha fotografado, essa foi a primeira mulher. Esses sinais em vermelhos, eles são temporários, né? Porque eles são mesmo do tratamento. E essa mulher que ela fotografou, ela quis, né? Foi ela quem pediu, eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar a minha mastectomia. Então, foi, assim, foi uma experiência que ela conta, assim, extremamente marcante, né? Então, essa foi a primeira pessoa que ela fotografou. Essa moça com um lenço se tornou uma das melhores amigas dela, né? Na qual fez parte desse projeto junto com ela, né? Faz parte dela, desse projeto junto com ela. E tem uma foto que me chamou muita atenção, que é dessa mulher com esse bebezinho. Ela passou pelo processo do câncer grávida, né? Então, foi um processo bem mais doloroso, né? Onde ela conta essa experiência e um pouco depois que ela tem o bebê, ela é curada, né? Então, é uma foto, para mim, assim, maravilhosa, linda, né? Que realmente representa essa beleza, né? A beleza da força. Eu acho que era isso que ela queria mostrar, né? No trabalho dela. A beleza da força da mulher, né? Essa beleza, ela não existe somente na estética, né? Naquilo que a gente vê. Mas ela vem de dentro, né? Ela vem da luta, ela vem da garra, ela vem dessa força. É interessante até porque, conversando com essa pessoa, né, da minha família que está com câncer, ela falou, olha, ao mesmo tempo que a gente recebe a notícia e a gente parece que um buraco se abre, a gente vai para o fundo e sobe, ela falou assim, existe uma força que a gente não sabe de onde vem, né? E a gente se preocupa assim com o cabelo, a gente se preocupa assim com a mama,
mas a gente se preocupa em estar curada. E essa, eu acho que é a grande importância de falar sobre o câncer de mama, sobre o aspecto psicológico. Porque o que acontece? A mama hoje, a grande maioria dos hospitais fazem a reconstrução, né? Então, há essa prótese que é já fornecida logo depois da mastectomia. O cabelo cresce, né? O cabelo, a gente tem alternativas como a peruca. Lógico, né? É fácil? Não é fácil, ninguém está falando que é. Mas eu acho que o grande objetivo nisso tudo é o tratamento, né? Eu estar curada, eu ficar bem com tudo isso, né? Eu poder um dia olhar para os meus exames e ver que não tem mais nada. E aí um relato final desse projeto, quando uma moça ela fala sobre o seguinte: o câncer ele não é uma vacina, né? Então não é porque você teve que você não vai ter mais. Então continuem se cuidando, né? E quem não tem, não deixe de se cuidar. Então eu acho que isso é extremamente importante, né? Que a gente possa se cuidar, que a gente não tenha esse medo, né? Que sim, a gente se toque, porque se a gente tiver algo e quanto mais cedo a gente puder descobrir, as chances de tratamento, né? E aqui eu deixo uma frase, né? Que a melhor cura contra o câncer de mama é a prevenção. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pela sua fala, Carolina. Foi emocionante. Antes de passar a palavra para perguntas, eu vou passar a palavra para a doutora Denise, que ela vai nos presentear com uma leitura. Doutora Denise. Olá, boa noite a todos. Eu falo em nome da comissão, trago aqui rapidinho um rol, né, da legislação pertinente ao câncer, para complementar o que as colegas já apresentaram. Então, eu vou apresentar aqui também um slide, compartilhar com vocês rapidinho aqui, para não me demorar, só um minutinho. Estão conseguindo ler? Não compartilhou. Só um minutinho. Aqui. Com tanta tela aberta aqui, que agora me perdi. Não está permitindo compartilhar? Deixa eu ver. Bom, eu vou falar aqui que eu não sei fazer isso. Queria só apresentar para vocês o rol, né, uma linha do tempo da legislação que é bem protetora, né, em relação ao câncer de mama. E, assim, eu separei 6 leis que eu considero que merecem destaque, né? A Lei 9.656 de 98, que ela fala que quando o tratamento é feito pelo plano de saúde, a paciente tem direito de fazer o tratamento via oral,
fora do ambiente hospitalar, né? A gente tem também a Lei 9.797 de 99, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica no parador da mama na rede do SUS, né, que é obrigatório, a partir de 99. A gente tem também a Lei da Mamografia, que é 11.664 de 2008, que assegura a realização do exame da mamografia pela rede do SUS a partir dos 40 anos de idade. A gente tem também a Lei dos 60 dias, que é a Lei 12.732 de 2012, que ela prevê que, a partir do laudo médico, a pessoa tem 60 dias para iniciar o tratamento pelo SUS. Então, é uma previsão legal que garante que, a partir do laudo médico, a pessoa tem 60 dias para iniciar o tratamento pelo SUS. A gente tem também aqui a Lei da Reconstrução Mamária, né, que é a Lei 12.802 de 2013, que ela garante reconstruir a mama no mesmo procedimento cirúrgico da mastectomia, quando houver condições clínicas e técnicas. É muito importante também que ela tem que ser cumprida no SUS ou pode ser feita também nos planos de saúde. E a gente tem também a Lei dos 3 dias, que é a 13.767 de 2018, que garante tanto aos homens quanto às mulheres se ausentar do trabalho durante 3 dias depois de trabalhado 1 ano, para a realização de exames para a detecção do câncer, né? Desde que comprovado que você se ausentou para fazer o exame. Essa comprovação ela pode ser feita a partir de um atestado médico, né, do laboratório ou do médico. É importante também a gente ressaltar que não precisa ser o resultado do exame, até porque o resultado do exame é um dado sensível, né, protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, enquanto a pessoa não tiver certeza do tratamento, tudo, ela não precisa mostrar para o seu empregador. Então, o empregador ele não pode exigir isso da pessoa. Tá bom? Era isso que eu queria complementar. Eu não consegui mostrar nos slides, mas queria agradecer a todos. As palestras foram muito enriquecedoras. E só complementando a fala da doutora, da Carolina, desculpa, que existe uma touca, não sei se a pessoa da sua família tem conhecimento, que durante a quimioterapia dá para usar, né? Não sei se essa touca está disponível no SUS, mas eu sei que para queda de cabelo ajuda a manter o cabelo ali, né? Então é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, doutora Denise. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta aqui para Vanessa. Vanessa, você comentou na sua palestra que mamografia é a partir dos 25 anos. E eu fico pensando no adolescente, porque para a mulher madura receber o diagnóstico, ela vai tratar isso de uma forma, o adolescente de outra. Nos casos de adolescentes, como que a gente consegue um diagnóstico mais preciso se os exames não são, em tese, obrigatórios? Bom, Priscila, você quis perguntar da mamografia ou do câncer de útero? Dos dois. Já vou Tá. perguntar dos dois. Não tem problema. Bom, a incidência, esse protocolo, né, do Ministério da Saúde, que a gente segue no nosso território nacional, ele foi elaborado justamente a partir da incidência. Então, as incidências nessas idades, elas são muito baixas, tanto do câncer de colo de útero quanto do câncer de mama. Hoje, o futuro, né, daqui 10 anos, a gente vai ter uma incidência muito menor, porque nós iniciamos a vacinação, no caso do câncer do colo de útero, do HPV, né, a vacina do HPV, tanto para meninas e agora, de 2 anos para cá, os meninos foram incluídos também. Então, essa incidência do câncer do colo do útero vai estar praticamente muito baixa, né? Justamente foi a intenção mesmo, que os adolescentes, né, fossem vacinados para que o vírus do HPV não fosse disseminado, até porque eles
estarão, né, daqui 10 anos na fase de sexual ativa, a gente fala assim. E no caso do câncer de mama, a mesma coisa, a incidência é muito baixa, somente nos casos de incidência, antecedentes familiares, né, nos casos que a gente tem comprovação por conta de antecedentes familiares, que a incidência existe. Caso contrário, a faixa etária, assim, no caso do câncer do colo de útero, é de 25 a 59 anos, que é a faixa mais grave, e no câncer de mama é acima dos 50 anos. Então, assim, caso venha ter alguma queixa, né, a não ser que o adolescente venha ter alguma queixa, no caso até homens e mulheres falando do câncer de mama, né, isso pode acontecer, mas é muito mais baixo, por isso que não há um protocolo, né, que se estende para essa faixa etária, mas pode acontecer, tá? Não é que não existe, mas a incidência é muito, muito irrelevante. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Maravilha, claro. Eu vou pegar o gancho e já passar a palavra para a Carolina. O tratamento com o adolescente requer um cuidado especial? Olha, o tratamento com o adolescente, ele é visto da mesma forma, né? Dentro dessa questão do câncer, ele é visto da mesma forma. Então, tem a opção do tratamento individual e tem a opção do tratamento em grupo. É interessante, na verdade, que o paciente ele busque um grupo com a sua faixa etária. Né? A gente sabe que os adolescentes têm alguns conflitos um pouco mais complicados, né? Então, já adicionando aí uma doença, então seria indicado que o paciente procurasse, em primeiro momento, uma psicoterapia individual e uma possível terapia em grupo com pessoas assim da sua faixa etária, seria o mais indicado. Maravilha. Vou passar a palavra para as integrantes da mesa para fazerem perguntas. Tem alguma consideração? Eu tenho uma pergunta. Aliás, tenho uma para cada uma das palestrantes. Para a Vanessa, vocês estão me ouvindo? Sim? Para a Vanessa, eu gostaria de saber, com relação à lactante, que já tem tantas mudanças na mama, né? Às vezes nódulos por conta do leite, a vermelhidão, que já é bem característica. Eu queria saber qual o sintoma que a mulher lactante tem que estar atenta com relação à prevenção ao câncer de mama. E com relação ao exame da mamografia, eu queria saber se já tem algum exame mais moderno que não aperte tanto a gente. Queria saber se tem essa notícia boa para a gente. E para Carolina, já vou deixar as duas questões, porque assim já não precisa me devolver a fala. Para Carolina, eu queria dar os parabéns pelas imagens. A arte, ela completa e diz coisas que muitas vezes as áreas dos saberes não alcançam, né? Então, as imagens realmente foram incríveis e eu quero compartilhar uma vivência. Eu não tive câncer, não é esse meu local de fala, mas eu tive um problema de saúde grave quando eu tinha 22 anos e eu tirei uma mama na época e também o meu cabelo caiu. E como acho que porque não foi câncer, eu não fui orientada para grupos de apoio, nem terapia, não era madura, era muito jovem, né? E essas questões eu carreguei para a vida adulta, traumas inclusive. Então, pontuar a importância da terapia em grupo, da terapia individual, realmente é muito relevante. Foi muito legal saber dos alívios dos traumas emocionais que você trouxe. E com relação ao físico, eu tive problema de equilíbrio, assim, além de todos os problemas, né, as vergonhas, os traumas estéticos, eu caía, gente, era uma coisa assim, um lado fica mais
leve, não sei explicar, mas eu tive um comprometimento, inclusive, com o meu equilíbrio. Eu tinha pesadelos, eles me deram uma prótese para colocar do lado de fora do meu sutiã. Na época eu fazia estágio em São Paulo e eu sonhava que a minha prótese caía no chão, no trem. Então, assim, foram muitos traumas que eu carreguei até na vida adulta. E depois eu resolvi, obviamente, em terapia, mas num período bem mais tarde. Então, eu queria compartilhar essa vivência que não, eu não venho do local de fala da patologia câncer, mas eu tenho as experiências porque eu perdi o cabelo e porque eu fiquei sem uma mama no último ano da faculdade. Então, assim, obrigada pelo compartilhamento dessas informações e as imagens realmente foram maravilhosas. Eu tenho fotos que, inclusive, eu demorei anos para conseguir olhar só da minha mama, sem o meu rosto, que depois, num outro período, eu consegui olhar para elas de uma forma diferente, já ressignificando isso. Mas quando era recente, eu olhava para a foto e eu sentia o odor, porque a minha mama chegou a necrosar. Então, eu queria compartilhar essa vivência com vocês e parabenizar, foi maravilhoso. Denise, obrigada pelos apontamentos com relação aos nossos direitos, e obrigada. Bom, eu vou responder a Amanda primeiro. Uhum. Amanda, é o seguinte, com relação ao risco de câncer de mama durante a amamentação, as lactantes, isso pode existir. Inclusive, eu tive uma paciente minha que durante a amamentação ela reclamava muito, foi o ano passado esse caso, né? Ela reclamava durante a gestação, ela já reclamava que ela sentia uma dor diferente na mama. E o ginecologista que acompanhou o pré-natal dela falava, não, é normal, você está, né, desenvolvendo, a mama está sendo preparada para o momento da amamentação. Porém, quando ela teve esse bebê, nos primeiros dias de vida do bebê, ela sentiu, além da dor, né, da descida do leite, que a gente sabe que é o processo fisiológico da mulher, ela sentiu também um desconforto muito grande próximo à auréola e ela palpava um nódulo. E aí ela me procurou enquanto enfermeira, falou, olha, Vanessa, tá doendo, o médico falou que é normal. Aí eu fiz a palpação, né, e eu vi que ali não era uma glândula da amamentação, alguma coisa estranha, enfim. Resumindo, ela foi encaminhada para o serviço hospitalar. No serviço foi diagnosticado, né, através dos exames, o tumor. Ela estava com o tumor que já poderia ter sido, né, diagnosticado previamente lá no momento do pré-natal, e ela foi fazer a cirurgia, a mastectomia, todo o tratamento, né, como deveria. E esse bebê acabou que não sendo amamentado, né, graças a Deus o prognóstico dela foi muito bom, né, mas assim, esperou-se chegar até esse momento. É um caso mais atípico, né? Como eu falei, a incidência de quem amamenta, de ter câncer de mama, é muito baixa, porque a gente produz um hormônio chamado leptina durante a amamentação, e esse hormônio ele preserva a mama, né? A mama ela vai sendo, quem não amamenta tem mais risco de ter câncer de mama do que quem amamenta. Então a gente fala que assim, há risco de amamentação, né? De você ter o câncer na amamentação, há sim o risco, porém é bem mais baixo. Mas é importante a gente orientar que para quem está amamentando, qualquer alteração que, né, seja inflamação, os sinais de dor, rubor, calor, que são os sinais de inflamação, né? Ter a mama mais aquecida, tá com febre, deu alguma questão de sentir um nódulo diferente, procure o serviço de saúde, né? Só para esclarecer se é realmente uma mastite, que é decorrente realmente de uma inflamação devido à descida do leite, né, ao aleitamento, ou mesmo se é realmente algum tipo de câncer de mama. Então, essa questão bem importante. Então, é só para reforçar que os índices de pessoas, de mulheres que amamentam, né, com relação ao câncer de mama, são muito mais baixos do que as mulheres que não amamentam. Por isso que a gente fala, quanto mais a gente puder amamentar, melhor, que os riscos são bem menos incisivos, né? Acho que eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu sim. Carolina? Só fazendo um adendo, né, no que a doutora Amanda estava falando, né, sobre a experiência dela, é extremamente importante que após a cura, né, do câncer, que a mulher ela continue esse processo terapêutico,
né? Porque até aqui a gente falou sobre a questão da doença, do tratamento, né? Mas e os traumas, né? E as dores, e aquilo que eu vou carregar para o resto da minha vida em relação a isso. Então, a gente indica, sim, para que o paciente continue esse processo terapêutico, né? Ele é extremamente importante para que a gente ressignifique, né, a nossa vida, a nossa imagem, para que a gente comece a valorizar aquilo que realmente tem valor, né? Porque acho que nesses momentos a gente passa a olhar para a nossa vida e olhar para o que realmente deve ter prioridade, né? Mas é importante a gente também não negligenciar a autoestima da mulher, né? Não negligenciar esses traumas, porque não é porque a gente vai falar sobre prioridades e tudo mais que a gente vai negligenciar outras partes. A gente sabe o quanto a autoestima para a mulher ela é importante, essa imagem, essa autoimagem, como eu me vejo. Então, é extremamente importante. A Denise também, né, a doutora Denise tinha falado sobre a questão dos lenços, né, da touca, né, eu não sabia dessa informação, né, então é bacana a gente poder compartilhar, porque era algo que eu não sabia, não sei se ela sabe, mas eu vou passar essa informação, bem, bem bacana. Obrigada. Tem perguntas que estão sendo já respondidas pela Vanessa aqui no chat, e tem uma pergunta aqui para a doutora Denise, da doutora Sônia, se não me engano. Nós precisamos conversar... Opa, cadê? Perdi. Calma, deixa eu subir aqui. Calma aí, que tá entrando tanta felicitação, parabenização aqui no chat que eu... Aqui. O que a doutora Denise pode falar sobre a microcalcificação agrupada na mama? Eu acho que essa pergunta não era para mim. Eu também acho que não. Eu desconheço. Eu também acho que era para minha irmã. Mas como está aqui, que a doutora Denise pode falar, acredito que seja a Vanessa. É a minha irmã. Sem problema. Porque eu desconheço, gente, desculpa. É outro. Agora, a Lê é com você, comigo é outra questão. Então, vamos lá, Sônia, né? Sônia, as microcalcificações, elas são processos naturais fisiológicos da mama. Então, assim, não se preocupe com as microcalcificações, devemos nos preocupar com os nódulos, né? Essas microcalcificações, elas variam, elas aumentam conforme a nossa idade, né? Eu sou prova viva porque, até falando para a Carolina com relação ao câncer, eu tive câncer, só que câncer de tireoide, passei por um processo bem... falam, é um câncer menos agressivo. Não, para mim foi câncer e eu acho que a gente só conseguir passar por tudo isso. Hoje estou aqui, agora dia 16 de outubro, fez 11 anos, né, da minha vitória, da minha cura, e eu acho que o câncer, assim como a Amanda falou, mesmo que ela não teve a questão mesmo da palavra câncer, mas acometeu-se, né, por conta da questão física, né, é importante a gente ressaltar que devemos nos ajudar e precisamos sim pensar na questão do psicológico. Mas voltando à pergunta da Sônia, as microcalcificações, elas fazem parte do nosso processo, né? Isso vai depender da mama, da história, se você fez uso de medicações contínuas, às vezes até mesmo o uso de anticoncepcionais podem aumentar as microcalcificações por tempos prolongados. Então, anticoncepcionais orais ou injetáveis, como eu falei, os anticoncepcionais há anos atrás eram muito mais fortes do que os de hoje, né? Hoje a gente tem uma tecnologia aí que mudou, né, essa concepção de ter umas concentrações grandes de hormônio. Então, tudo isso pode ser levado em consideração, mas fique tranquila que é um processo mesmo do organismo. O que a gente tem que controlar é a quantidade de microcálculos, né, na mama, e se vem aumentando ou diminuindo. E qual que é a característica dessas microcalcificações? Então, se parecem com nódulos, geralmente a gente tem a classificação, né, quando a gente faz a mamografia, então, Behraids 1, 2, 3, 4, que são, né, do 1 é o mais tranquilo, até o 5, que já é um risco para câncer de mama, né, para a gente fazer o diagnóstico, mas as microcalcificações estão ligadas a isso e ao tipo de mama, se é uma mama densa, né, se você tem uma mama com muita gordura, então tudo isso vai interferir, mas fique tranquila que é só realmente fazer o controle. Anualmente, fazer o controle, a gente tem o diagnóstico aí, mas faz parte do nosso processo fisiológico de saúde.
Doutora Denise, alguma pergunta, alguma consideração? Eu queria só compartilhar com vocês que quando eu fui fazer a pesquisa, né, para poder melhor me preparar para estar na banca hoje, eu acessei o perfil da Ana Paula, esposa do Boninho, que agora esqueci, daquela atriz, que ela teve câncer de mama, e no perfil dela ela fala muito sobre, né? Ela até divulga algumas lives com o médico dela sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama, e foi lá que eu vi a questão da touca, porque eu também não sabia. E então, quem tiver a oportunidade depois de acessar, ela está palestrando, inclusive, também sobre o tema, eu acho que é muito enriquecedor, assim, para quem tiver curiosidade, né? E uma pergunta para a Carolina. Precisa do encaminhamento médico para ir para comparecer na CAPES? Quando a pessoa precisa quando ela já está fazendo, né, o tratamento de câncer? Não precisa de encaminhamento médico, tá? Principalmente quando o paciente está em crise, tá? Então, é só você chegar no CAPES. Ele é um pronto-socorro de saúde mental, né? Então, é só você chegar no CAPES. Se o paciente quer o encaminhamento, ok, mas não é necessário, tá? Então, você pode ir lá, né, falar, olha, né, tô com algum sintoma psicológico, não estou bem, tive uma crise de ansiedade, uma crise, né, uma crise de pânico. Você é atendido independente de encaminhamento médico ou não, tá? Maravilha. Meninas, eu queria só fazer uma consideração, Priscila. Claro. Com relação eu trabalhei na Bela Vista, na região da Bela Vista, a gente tem o Hospital Perola Byton, que é a referência, né, para tratamento de câncer aqui no estado de São Paulo, o Hospital Público Estadual. E lá, do lado do Perola Byton, também tem uma ONG, que eles fornecem perucas. Eu tinha muitas pacientes que a gente encaminhava, eles dão apoio psicológico, suporte, a gente fala que é a casinha, né, do Pérola Byton. Então, é legal também, porque é um serviço que atende o nosso estado todo, né? E com relação aos CAPs, eu tenho muitas colegas que trabalham em CAPs, né? E em São Caetano também a gente tem o CAPs, enfim, todos os municípios possuem o Centro de Atenção Psicossocial, e eu acho fantástico porque o paciente pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento e ser acolhido, né? Que é o mais importante. É isso. A Mari está colocando aqui no chat que aqui em Santo André tem a ONG Viva Melhor. Então, bacana para a gente saber. Nós poderíamos ficar a noite toda ouvindo vocês. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. As palestras foram enriquecedoras e tocantes. Em nome da doutora Andréa Tartucci, de toda a diretoria da 38ª Subseção, nós agradecemos imensamente as duas. A senha de vocês vai estar disponível lá na casa, depois a gente passa o endereço direitinho, tá? Feito com muito carinho aqui pela nossa comissão. Muito obrigada a todos e a todas que assistiram o evento, que contribuíram para esse evento brilhante. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, gente. Obrigada de coração. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite.